vai fazer uma parte, né, vai trazer uma parte da cultura mais ampla, que é chamada cultura corporal. Em linhas gerais, cultura corporal é toda a produção de significados que envolve as práticas corporais. As práticas corporais, por sua vez, né, elas são produtos da motricidade sistematizada com característica lúdica, não com característica funcional. Então, lá, se eu carrego essa cadeira lá para fora, eu estou executando uma prática corporal nesse sentido? Não, eu estou executando uma atividade física, estou fazendo um movimento, mas não prática corporal. Prática corporal, esse conceito que nós estamos usando de prática corporal, ele vai dizer assim, olha, toda a produção que envolve brincadeiras, danças, lutas, esportes e ginásticas. Toda a produção da motricidade sistematizada. Então, quando duas pessoas jogam xadrez, aqueles movimentos lá têm um significado naquele texto que é o jogo de xadrez. Quando as pessoas dançam qualquer música, quando as pessoas jogam capoeira, quando as pessoas praticam uma ginástica no sentido de expressão, elas também vão usar gestos que são passíveis de leitura, são gestos que dependem do grupo social no qual eles foram produzidos. É por isso que uma partida de futebol jogada pelas crianças, ela tem gestualidade, tem característica um pouco diferente da mesma partida jogada, né, por adultos, ou da mesma partida jogada por um grupo de jogadores profissionais. Se vocês analisarem, né, 5 minutos do jogo da NBA e analisarem 5 minutos do jogo de basquete, né, do Campeonato Brasileiro de Basquete, vocês terão a impressão até que é um outro jogo, né, porque às vezes a gestualidade é um pouco diferente. Então, olha lá, gente, é nesse contexto que a gente vai encaixar a capoeira como uma prática corporal. A capoeira é uma prática da cultura corporal. A capoeira tem seus gestos, tem seus códigos, tem seus certos significados que foram produzidos por um determinado grupo. Isso vai explicar a rejeição que foi tão pontuada pelo professor Jorge e também pelo professor Ronaldo. Então, olha lá, quando a sociedade, né, quando uma parcela da sociedade, principalmente aquelas pessoas que têm uma postura de preservar aquela cultura, né, que a sociedade do passado pensava, quando elas olham as práticas corporais da cultura afro, elas vão enxergar naquelas práticas corporais alguns signos que pertencem àqueles grupos sociais que essas pessoas querem ver do lado de fora. Essas pessoas não qualificam aquela experiência cultural, essas pessoas vão dizer que aquela, sim, elas qualificam, mas de forma pejorativa. Vão dizer que aquela prática corporal não é digna o suficiente para estar dentro do currículo. Então, enquanto o nosso desenho social estiver configurado dessa maneira, nós sempre teremos, né, a capoeira como um grupo, né, a capoeira e os capoeiristas como um grupo social que luta por espaço. Capoeira e os capoeiristas como um grupo social que trabalha na resistência. Isso explica aquela imagem, né, do atleta da capoeira lá, daquele superatleta, eu esqueci o nome? Do Ed. Isso explica aquela imagem. Quanto mais eu embranquecer a capoeira, quanto mais eu estilizar a capoeira, quanto mais eu deixar a capoeira próxima aos códigos dominantes, mais fácil ela entrar na escola e mais fácil, gente, ela está nas academias da elite, mais fácil ela é apresentada como símbolo do país. Quanto mais eu preservar os códigos originais da capoeira, mais distante ela estará. Vocês já estão percebendo que eu defendo exatamente, né, a segunda posição. Penso que a capoeira, quanto mais ela se vende, quanto mais ela se embranquece, mais ela desqualifica, né, aqueles códigos que são originários e que aí sim comunicam o sentido que os capoeiristas e que as capoeiristas queriam comunicar. Tudo bem, gente? Então, lá. E aí vocês verão lá no meu incômodo o que eu vou apresentar para vocês. Né? Bom, e aí, olha lá, por que as práticas corporais elas precisam constituir um currículo da escola? E o currículo aqui entendido como toda a experiência proposta pela escola. As práticas corporais elas são uma parte da cultura. À medida em que essas práticas corporais aparecem no currículo, e eu trabalho essas práticas corporais no currículo, eu ajudo as crianças, jovens e adultos a entenderem essas práticas corporais do lado de fora da escola. Então lá, ao não ter capoeira na experiência escolar, ou ao não ter truco na experiência escolar, ou ao não ter, né, jogo de cartas na experiência escolar, nem videogame, eu impeço que uma parte, né, daquelas crianças, daqueles jovens, daqueles adultos, entendam essas manifestações do lado de fora.
Às vezes, não ter, né, significa dizer para as crianças que aquilo não é importante o suficiente. À medida que aquilo aparece, gente, à medida que, no caso específico da capoeira, que a estética da cultura negra aparece dentro da escola, eu estou dizendo para as crianças que aqueles saberes são relevantes, que aqueles saberes são importantes e que aquelas identidades que estão sendo ali trabalhadas, elas constituem a cultura mais ampla, elas constituem o nosso grupo social, elas nos ajudam a enxergar e a entender esse mundo em que vivemos. Não tê-las na escola significa dizer para as crianças que aquilo não é importante. Não tê-las na escola significa dizer para as crianças que aquilo é menos, que aquilo é desqualificado. Bom, diante disso, a gente vai apresentar para vocês aqui a nossa tese. Né? Nossa tese qual é? Qual é o lugar da capoeira dentro da escola? Né? A gente vai pensar, gente, a capoeira enquanto uma prática corporal, né? Portanto, o lugar que ela pode estar na escola é, para nós, exclusivamente se for dentro do currículo da educação física. Porque vai ser o único espaço social onde ela vai estar legitimada pelos códigos que têm valor dentro da escola. Então, enquanto a capoeira aparecer, do jeito que o Ronaldo apresentou, né, enquanto a capoeira aparecer como um componente específico, ou enquanto a capoeira aparecer na escola, enquanto um projeto paralelo, ela sempre será ocupada por poucos e sempre por certos poucos que estão na escola. Né? Nos meus 17 anos de sala de aula, na educação básica, eu percebia que esses movimentos aconteciam. Então, quem eram as crianças que no contraturno iam para determinadas práticas temporárias? Quando a capoeira aparece como uma certa prática corporal fora da grade, fora do conhecimento da educação física, ela vai aparecer, gente, como um projeto, né, perdi a palavra, não pensei numa palavra, para mencionar, como um projeto folclórico, né, como um projeto carnavalizado, como um projeto apenas de contemplação. Agora vamos ao grupo da capoeira. E é bem aquela cena que o Ronaldo mostrou, as pessoas ao redor vão bater palmas e vão achar bonito quando as crianças fazem certos gestos. Exatamente, ou seja, e vem justamente nessa semana, né? Essa é uma semana que nós estamos vivendo. Então lá, gente, quando você tematiza a capoeira dentro do currículo da educação física, primeiro, você está trabalhando com todas as crianças. E segundo, você tem, por ser um tema do currículo, você tem a oportunidade de desenvolver atividades que promovam uma reflexão crítica sobre a trajetória do negro na nossa sociedade, a trajetória dessa manifestação na nossa sociedade, o histórico de opressão que esse grupo social sofreu. Gente, você tem situações didáticas que só o tratamento dela dentro desse componente vai permitir. Agora, se o colega de história quiser fazer isso, gente, se o colega de geografia ou se o colega de língua portuguesa quiser fazer isso, também é excelente. Né? Eu estou pensando aqui na questão da educação física, mas não estou restringindo a educação física. Então, lá, eu me posiciono contrário à participação da capoeira, da transformação da capoeira em um componente específico, ou seja, vai ter uma disciplina chamada capoeira, penso que isso não qualifica a capoeira, ou o trabalho da capoeira com projetos paralelos, extracurriculares, etc. E principalmente, né, já aproveitando o que o Ronaldo falou, quando nós trazemos para a escola agentes externos à escola, agentes que não têm, gente, o status, né, de funcionário da escola. Não estou dizendo que é um status pior ou melhor, mas estou lembrando para vocês o que ele já pontuou. Então, lá, esse professor de capoeira que vai na escola só para dar aula de capoeira, ele participa do projeto escolar, ele alinha o seu trabalho à proposta da escola, ou ele é mais alguém que vai coreografar as crianças para uma apresentação no final do ano e os pais ficarem felizes. Né? Então, lá, são questões para a gente pensar.